play, né? Calma aí. Ao fazer as marcações aqui um pouco mais rapidinho. Semanal. Ah, que a gente fez esse dia aqui, né? Tá. Alvo, semanal alvo. Beleza. Aqui. Alvo decisão. E marcar essa máxima aqui, ó. Meio. Aí, ó. Esse 25. Diário. Oxi. Será que eu pulei um dia? Eu acho que eu não fiz esse dia aqui, não. Ah, era pra ter puxado esse dia aqui, ó. Oxi. Na planilha tá aparecendo que eu fiz esse dia já. O último que eu fiz foi esse. Que eu até gravei. Tá bom. Tá bom, né? Diário. A gente tem. Tá, tem uma falha de baixo. Marcar esses pontos aqui. É alvo e retração também, né? No caso, que a gente tem essa FIBA ainda. Essa FIBA aqui, então. É isso. O objetivo é retrair mais acima. Tem esse ponto aqui, que também é o ajuste da pernada. Com alvo decisão, que no caso. Tá, colocar essa FIBO e trabalhar acima do 112. Compras com alvo na máxima dos 110, com probabilidade de rompimento para retrair essa FIBO mais acima. Né? É isso. Aqui. Posso colocar como alvo decisão. Aqui eu posso colocar como alvo. Alvo também. Isso. Deixa eu marcar aqui. Ah, acho que não vai passar, não. 240. A gente tem falha de baixa, tá? Isso aqui eu posso marcar como decisão, né? Aqui também pode. Marcar aqui também. Aqui, ó. Pode marcar, mas eu vou deixar por conta da mínima do 2. Máxima dessa fibra esse ponto aqui. E é isso. Vê o 120. 120 tem esse ponto aqui de decisão, que ele não tá rompendo nem lascando. Beleza. Retração, impulsão, falhas de projeção, né? Aqui. Então a gente pode trabalhar uma retração hoje. Deixa eu ver. Abertura. Ó, abriu bem no ponto. Então aqui, se ele começar a jogar para baixo do diário, retração, né, no caso, retração, retração, ele pode querer, né, se ele fazer a falha desse movimento aqui, ó, que constitui essa movimentação positiva, que eu vou ver nos times menores, se ele falhar essa impulsão ganhando esses pontos, retração mais abaixo, né, mínima do 4 podendo até passar. Isso se ele devolver esse ponto, né? Deixa eu ver. Tá, esses ajustes aqui, deixa marcado.
Movimentação positiva é essa aqui, ó, que a gente vai ter uma fibra provavelmente. Aqui, ó. Esse ponto aqui. Que eu deixo pelo 60 mesmo, né? Então, aqui, começar a jogar pra cá, ó. Falhando esse movimento. Pra impulsionar essa fibra. Aí sim, né? Então, vamos ver como é que vai ser o dia. Tá, play aqui logo. Fiz o pré-análise em 5 minutos. Agora, se ele permanecer acima, compra, né? Pro pagamento dessa fibra aqui, ó. Se ele permanecer acima dos diários. Caso contrário, venda de retração. Ver se vai dar oportunidade. A gente tem essas duas fibras. Falha o fundo, buscou, tentou impulsão, não rompeu. Ou então, probabilidade alta dele jogar na retração aqui nesse diário, né? Primeiro. Ver se ele começa deixando uma falha. Aí, ó, já buscou o diário já. Cumpriu com o dever dele. Então agora, esperar uma falha de baixo para tentar comprar a impulsão do diário até o diário. Que ele respeitou, né? O alvo sempre vai ser lá. 121.500. Aí mais tem probabilidade de passar, né? Conta da possível falha. Esperar agora pra ver. Aí se começar a ganhar esse diário aí pra baixo, impulsão de baixo. Impulsão de baixo é dessa fibra aqui. Será? Vamos ver. Tem que ganhar esse ponto aqui, ó. O mais importante, esse ponto de decisão aqui. Sessenta. Tá, agora a gente quer uma retração pra vender esse 10 aí. Aqui no diário, de preferência. Mínima de 5. Caso contrário, espero 15, ver se ele faz pullback. Ruim é quando ele rompe esse ponto assim, ó. Aí ele desce e vem daqui mesmo. Isso que é ruim. Isso, retrai. Aí eu já tá no primeiro ponto já, do M2. Subir mais, ponto do M3. Aí tem que confirmar a venda para pagar o 10. Ó, agora o 2 tem que falhar. Tem que devolver o 2. O 2 tem que falhar aqui nesse cara aqui, ó. Esse 8, no caso, ele tem que fechar. Se ele for direto, não tem o que fazer, não. Ó, o minuto tá acima do ponto dele.
Então, se ele cair aqui, ele que vá. Eu não me preocupo com isso, não. Agora, se esse 2 falhar aqui... Calma aí, ó. Aqui eu já posso até vender já. Porque o 2 é maior que o 1. E o 2 fez a falha, né? Peguei já bem no testezinho aqui dele. Deixa eu stop lá. 30 pontos. Isso aqui é backtest. Na maioria das vezes, quando um respeita aqui e o 2 fecha aqui em cima, ele só testa aqui e cai. Ó, a entrada mais bonita ainda, ó. Isso aí, estopar, não tem problema não. Fechou outro 2 abaixo. Eita, só que aí eu tenho que proteger, né? Se ele pagar. Deixa eu 140 pontos. 140 pontos, né? Stop fixo. Ó, 2 permanece aqui abaixo, né? A gente tem um 10 positivo agora. É, tá certo, né? Ele confirmou a entrada, não deu alvo de proteção. O stop ou dá o alvo. O M2 não fez falha de baixa antes de subir. Ele fez mais abaixo do ponte pullback, então só violinando. Ó, se ele confirmar aqui, ó, vamos ver se daria outra entrada. Aqui poderia estar até entrando, porque não tem rompimento no 5. Ver se ele dá uma confirmação melhor. Ó, 5 sem romper, mas ainda não falhou. Quem vai falhar agora é esse 2. Aí seria outra entrada no caso. 15 rompeu tudo, né? Rompeu a estrutura toda, tá voltando pro back. 2 minutos não falhou. Mas se ele joga um negativo aqui, ó, por estar abaixo do pullback, a favor do maior, ele pode cair. Aí no caso poderia ser até adição de contrato. Aí, ó. Seria melhor se ele tivesse levado a onda. Aí seria melhor. Isso aqui é operar região. Operar região e falhar macro. Vamos ver se ele vai sofrer muito para cair. Agora fechou 30, mesma coisa. Agora ele tem que fazer o rompimento aqui dessa estrutura de baixo. Fazer esse rompimento. Ó, o 30, ele fechou fazendo falha, mas não ganhou todos os alinhamentos, né? Só ganhou um e não ganhou outro. Quando ele abre assim, ó, pagando, eu suspeito muito disso. Mas sempre que ele faz uma impulsão, se tem movimento, né? Tem movimento de baixa, tem pullback, né? Ou seja, porque a gente vai ter rompimento micro. Então, mesmo ele dando esse alvo aqui e voltando, ainda pode ser uma retração.
Por isso que tem hora que eu não protejo na hora que toca. Eu afasto o stop. Aí depois que ele faz esse trabalho aqui, eu penso em sair, se ele fazer a segunda falha, né? No caso, fazer a falha do movimento interno. Tá, o 7, ó. 7 já não rompeu. Vamos ver se a gente tem uma falha aqui. A gente ainda tem esse pullback para ser finalizado. O 10 tá trabalhando. Então, beleza. Ponto de pullback desses 5 é aqui em cima, nesse alinhamento. Ó, o minuto tá abaixo do ponto de pullback. Se ele conseguir fazer esse 10 aqui, ou seja, esse 38 eleva, aí vai também fechar o 2. Aí esse 2 no payback dele, ele impulsiona, faz o 3 fechar. Aí faz o 10 fechar rompendo também, aí fica lindo, né? O que eu tô vendendo é a Fibo que eu tinha falado no pré-análise. No pré-análise. Essa Fibo aqui, ó. Que se ele se fixar aqui abaixo desses pontos, ele faz o pagamento dessa Fibo aqui, ó. Eita, Preló, tá vindo direto. Ele falhou, eu não vi? Nossa. Tá, agora o 10 fechou sem romper. O 5 minutos fez uma falha de movimento. Então ele pode retrair mais acima agora. Ó, o 5 minutos fez uma falha, mas tipo, o 3 não falhou. Tá abaixo do pullback. 2 tá confirmando um pagamento mais abaixo também. Mas se ele. Essa aqui é a segunda impulsão do movimento, né? E retração do gatilho de falha, que é o 5. Ele ganhou um, mas não ganhou o outro. Só se ele confirmar, né? Agora um minuto. É, ele tá confirmando alta aí, ó. Vendido. Calma aí. Vou fazer uma parcial. Deixa eu ver se ele retrai. É, tirou, tá bom. Ó, aqui eu continuo sendo. Ó, o 30 fechou e não tinha retraído. Isso aqui é a primeira volta do 30. Eu vou começar a ser comprador a partir do momento que vir uns 60 minutos e fechar acima do diário. Enquanto ele continuar fazendo estruturas de baixa aqui abaixo do diário, eu vou continuar sendo vendedor. Ó, a região ó, que eu tô trabalhando. Só preciso da falha. Vamos ver. Esse um minuto aqui levando a onda já fica bonito. Pra impulsionar o 30, ó, não levou. Tá acima do alinhamento. Mas ele pode vir, né? Por conta da região. Ó, vai fechar os 5. 5 é bom, fechar ganhando 8. Não ganhou, né? E também não rompeu o máximo anterior. A gente tem um 10 fechado. Ó, tem 9 minutos para esse 60 fechar abaixo. Se esse 60 fecha aqui em cima, eu opero, né, o gatilho positivo do 30 e viro comprador a favor dele. Agora, enquanto ele tiver, eu vou sempre levar em consideração a informação do maior. O maior tá dizendo que ele pode jogar mais para baixo. Então, é com o maior que eu vou. Vamos ver se esse 60 aqui fechar aqui em cima, ele pode querer pagar o diário até o próximo alvo, né? Até o próprio diário. Ó, ele fez o último teste dos 30.
Aqui é região pra você ser agressivo em venda. Às vezes não dá nem oportunidade, só vem. Tem hora. Ó, fechou 5 sem romper. O 2 minutos tá trabalhando. Cadê? Ele tocou, agora ele tem que fazer esse rompimento aqui, ó. Aí ele só não pode vir direto, né? Sem dar entrada aí é osso. Ó, deu entrada agora pela falha do 3. Que o 3 falhou aqui. Aí ele tem, tipo, 2 minutos. Isso aqui é quebra, né? Ele tem 2 minutos pra fazer o 5 no caso, falhar também, né? Senão ele pode querer violinar isso aqui de novo, né? Ó, 1 minuto pro 60 fechar desse jeito. Aí o meu stop tá acima do ponto de teste dele já. Aí, ó, 60. 60 fechado. Lindo. Tá, beleza. 60 agora. O Kendo que eu antecipei ganhou tudo. E ele vai pra fazer a impulsão desse movimento, né? Então aqui é lugar pra eu estar fazendo uma parcial, que é uma operação ainda de retração. Se ele vai passar desse ponto aqui ou não, eu não sei, né? Não tem como eu saber, não. Tá, aqui já não tem porque tomar stop. Ele nem retraiu, né? O 10. Daria até pra adição de contrato se ele confirmasse. Adição até o fundo, né? Geralmente em situação assim, ó, que eu tenho a falha do maior, como no caso é o 30, e eu tenho um pullback de baixo a ser feito, eu sou mais agressivo mesmo. Nesse contexto aqui, ó. No caso, esse 3, pela teoria de Dow, do micromovimento, ele ainda era pullback do 5, porque ele fechou acima aqui e não rompeu. Mas ele tava vindo do alvo de impulsão do 30. Então, é isso, né? Agora, o mínimo que ele tem que fazer é romper. Pelo menos, né? Tem que pelo menos romper isso aí. Ó, 5 minutos já rompeu, 10 minutos trabalhando. Tá. E vem, ele, ele vem pra pagar. Depois de 60 fazer isso. Quebrou tudo, ó. A estruturação que eu queria do pré-análise. Se ele subir, eu faço é vender mais. Nesse caso aqui. Retração, impulsão, falha. Alvo. Se fechar um 120 ganhando esse 4, meu irmão, é os diários aqui de baixo que ele busca agora. Se ele fazer isso, né? Então, a minha proteção, posso proteger. Deixa eu ver se ele vai romper. Ó, aí é alvo, já era. Se ele vai passar, vai, não vai, aí o problema é dele. Eu vou proteger aqui na meia meta mesmo. Deixa eu ver. Esse ponto aqui tá na onde? Tá em cima da minha entrada? E aí complica. Deixar 450. Se em 48 minutos ele fazer, não fizer, o 120 fechar assim, eu tenho uma adição de contrato até os próximos alinhamentos, né? Que aí eu vou ter uma falha concreta, né? Para impulsão do movimento. Aí eu vou ter uma falha de movimento mesmo. Aí os 240, deixa eu dar uma olhada. É, não, 240 não tem tanta importância. Mas o 120 mesmo, tá mais interessante. É isso. Então se ele cair aqui, eu vou com o contrato mesmo. Deixa eu ver. É, não tá pagando aquelas coisas, né? Mas tá bom. Chegar aqui eu dou uma.
Eu gerencio melhor esse trade. Ver se ele dá oportunidade de edição também. Isso se ele vir, né? Se isso aqui não for um falso rompimento, esse 10 aqui não for um falso rompimento, ele fazer um 120, um 60 fechar aqui, ó. Aí ele pode desencadear uma falha de movimento para tentar pagar o diário, né? Que é um candle de falha, querendo ou não. Aí para exercer a falha tem que ficar acima do monte de falha. Não tem como falhar e exercer a falha abaixo. Assim, ó. Aí eu vendo mesmo. Ó, retração, que eu aceito é até o alinhamento. Só não pode. Só é ruim ele. O ruim é ele ir direto, né? No caso. Se cair assim, eu vou com um contrato mesmo, é o que eu estaria fazendo. Na verdade, o que eu estaria fazendo, geralmente assim, é sair, né? Tipo, eu pegaria um trade desse, é que eu tô voltando pra. Eita, será que vai tirar? Tô voltando pro mercado ao vivo. Aí eu tô voltando com um contrato. Com um contrato no simulador, porque eu fiquei muito tempo só fazendo replay. Ih, rapaz, será que vai tirar mesmo? É, o ponto é aí. É, tirou, tá bom. Esperar a venda. Ou compra, né? Se ele fizer o maior fechar acima. Tá falando o que mesmo? Ah, se fosse no pregão ao vivo aqui, eu teria pegado isso aqui e saído já. Teria pegado a primeira, talvez saído aqui, a segunda, saído daqui. Aí teria dado a meta. Que com um contrato tô fazendo isso. Aí lá, acho que pro mês que vem, talvez daqui a 2 semanas, tá operando com dois contratos. Aí eu vou fazer que nem eu faço no replay. Aí, ó, candle de impulsão até o alinhamento. Mosquei, velocidade 4. Muito rápido isso aqui. Agora ele pode ir direto. Aí, ó, que nem foi hoje. Hoje eu peguei duas entradas e já era. Cadê? Peguei uma aqui pelo M10 até aqui pra pagar o diário. E eu peguei essa impulsão aqui, ó. Até aqui. Deu 400 pontos com o contrato. Ah, velho, será que esse diário vai direto agora? Ele só deu esse negócio aqui, nem testou pra cima, cara. Que saco. Tá bom, talvez eu nem. Talvez sem teste aqui. Deixa eu ver. É, era melhor. Talvez não ter entrado por causa do teste também. 5 minutos não deu operação. 10 minutos só foi testar e brau. Esse 9 aqui, se ele não dá alvo, ele pode colocar no trade, mas ele tem que retrair bem, né? Buscar os pontos dele tipo back. Vamos ver se dá entrada aí. Joga um aqui devolvendo.
Ó, fechamento 30. Ó, buscou o ponto de teste já. Esse tem 15 segundos, 10, 8, 7, 6, 5. Ah, achei que ele queria falhar. Deixa ele jogar pra baixo pra ele ver se ele não toma um tiro. Aí, ó. Tá bonito. Falha de movimento interno. Volta pro 50. Pagou. Agora eu quero que ele vá. Paga aqui. Agora já bem perto de alvo, ó. O 1 fez com que o 2 fez a falha. E o 2 tem que fazer com que esse 3 feche, quer dizer, fazendo uma falha. É a antecipação, ou seja, aqui, ó. Se fosse pra eu estar entrando na falha absoluta, seria aqui. Mas eu não vou fazer isso, né? Entrar aí. Ó, aqui no fundo, pelo menos parcial. Pra afastar o preço, né? O ideal seria eu estar com o preço desde aqui de cima, de onde estaria meu stop. Fazer uma parcial aqui logo. Ó, agora 10, ó. 10 de M10. Fechou abaixo do rompimento. Os 5 minutos não elevou a onda para baixo, mas também não deu alvo nem mínima. Ou deu? Deu alvo? Deu alvo. Eu tenho rompimento no 2 e no 3, né? O 3 não fez rompimento, mas de mínima, mas fez de gatilho. Então, para falhar o movimento, tem que ser outro 3 aqui, ó, devolvendo. Com esse 2 aqui fechado aqui. Aí eu tenho que sair da operação, porque ele pode testar mais assim. Pronto. Não tenho mais porque ele testar mais além daqui, ó. Já tô no alvo, então se ele for, foi. Se não for, não foi. É isso aí. Tô fazendo esse vídeo aqui um pouco mais acelerado, assim, na leitura, porque as... tô gravando 2h48. 3h20 eu tenho que estar cortando o cabelo, que eu marquei lá. Ó, pronto. Agora a ponte pro back só até aqui, não volta mais não. É 10h45. Se ele ganhar tudo aí pra baixo, é meio estranho, mas... Cheque que eu não quero devolver muito não. Tá, tirou. Então o que que ele fez? Que ele fez esse pagamento, retração, impulsão, pagou. Tá. Agora, esses 5 minutos ele tem que ficar abaixo desse 20. Ó, ele ficou acima. Beleza, só que ele ainda pode ser um pullback. Porque o 3 está trabalhando abaixo do ponto de pullback dele. Então isso aqui pode levar esse preço a uma segunda impulsão. Agora, a segunda impulsão ele decide na mínima do 20, né? Se ele vai impulsionar de novo. Eu saí porque eu não quero ter a chance de devolver muito, não. Aí, ó. Agora os 5 minutos tem 3 minutos para fechar acima do 20. Se ele quiser prosseguir com a falha dele e romper esse ponto. Ou para fechar abaixo do 20 para concluir a impulsão da baixa, né? Isso aí tem 2 minutos para decidir. Ó, o 10 minutos não tá rompendo. Aqui já tá feio. Feio demais. Se ele continuar caindo aí, pode até ser. Por conta desse movimento aqui, mas tá feio. Tem gente que já compra aí. Eu, contra o movimento, eu espero todos os pullbacks finalizar. Tipo, quando eu tô a favor assim, ó.
aí eu bato. Mas quando eu tô contra o movimento de baixo, assim, ó, e quero comprar, aí eu espero. Ó, esse M5 aqui, ele confirma a impulsão, mas já tá no alvo, então não tem o que fazer não. Ou eu ficava protegido daqui de cima, olhando a briga, ou eu ficava de pão duríssimo e não devolvia isso aqui, né? Eu não quis devolver não. Porque eu pensei que ele poderia já desenvolver a falha. Mas ainda pode, né? Deixa eu ver. É. Isso aqui só não me deixa comprar. Quer dizer, só não me deixa vender. Mas comprar eu não compro ainda não. Vamos ver o 120. Ó, o 120 no alvo. Agora, a minha próxima entrada, ela vai ser se o 120 retrair. Ele tende a retrair, ele rompeu tudo, né? Nem tudo. Não rompeu o alinhamento, mas vamos ver. Agora, se eu quiser pegar a retração desse 120, eu tenho que ser um pouco burocrático. Agora, eu tenho que esperar um time maior fazer uma falha. Então, como é que ele vai retrair? Esperar pra ver. Ele tá subindo aí, ele pode cair rapidinho. Só que eu tenho que operar no ponto certo. Na mínima desse 4, de 120. Se for passear arrojado, né, no caso. Na mínima desse 5. Aí, ó. Se ele vir direto aí, só se eu tiver uma bola de cristal pra adivinhar que ele vai cair a partir daqui. Que nem gatilho ele tocou. Aí, como é que eu vou vender esse 1 minuto aqui, ó? Você tá doido? Aqui ele vai decidir, ó. Se é impulsão desse 120 ou se é retração desse M5. Ver a outra M1 em ganhar aqui, né, no caso. Aí ele fala, não, essa movimentação negativa era só retração. Aí tudo bem. Por isso que é bom esperar o teste e a recuada. Porque na maioria das vezes é aqui que ele decide. Então aqui, ó, com esse 2 aqui trabalhando, se esse um devolve e fecha aqui, eu tenho a possível impulsão de 120, aí eu posso vender. Se ele fechar aqui, não se ele fechar aqui embaixo. Aí, ó, agora sim eu tenho uma operação. Só quero uma retração, né? Um testezinho, só isso. Rapaz, ele quer ir daí mesmo. Testa um pouco. Então vai daí, então. Só que aí do jeito que eu entrei aqui, ó, já tenho que fazer uma parcial curta já. Fazer uma parcial curta mesmo. Eu tô muito mal posicionado. Aí, ó, tá, beleza. Agora vamos pagar os 120 e tentar romper o semanal, né? O vídeo anterior que eu gravei eu aprendi que é melhor às vezes fazer parcial quando você tá mal posicionado do que tentar segurar. Ó, agora esse 10 minutos aqui, ó, fazendo essa falha nesse ponto. Ele tem 5 minutos para ficar aqui em cima e ser retração, e para ficar aqui embaixo e ser impulsão de 120. Só que vai ter que levar em consideração o alvo também.
no caso, né? Ó, tá legal. O que a gente tem? Deixa eu analisar. A gente tem um 45, a gente tem um M15 fechado abaixo do gatilho rompido e acima do alvo, mas é um alvo que o próprio 120 rompeu. Então esse rompimento 15 sobre esse alvo pode ser um falso rompimento. Pode ser, não quer dizer que é, mas pelo fato do maior ter rompido, isso aqui pode ser um falso rompimento. Até esse semanal aqui, ó. Ixi, ele tocou o semanal já, achei que não tinha dado alvo não. É miou, hein? Pode tirar. Ih, rapaz. Deixar aqui no zero então. Mas antes dele tirar, ainda vai ter o pullback da impulsão, né? Que é essa segunda retração aqui, ó, que ocorre após a impulsão. Tá, agora se ele for, ele vai ter que romper, que senão ele falha o movimento completo agora. Deixa aqui que eu tô... Deixa eu sair daqui que eu já encerro logo. Se ele romper, né? Já é 11h20 aqui no replay. 11h20. Aí, ó. Agora pagou. Ixi, como é que tá com a ordem de compra de um? Quer dizer, de dois. Deixa uma ordem aqui pra comprar certo. Pronto. Agora é só romper, né? Agora tem que ver se rompe. Aqui se eu saciar minha ponduragem e deixar 50 pontos aqui pra pagar a taxa. Taxa cara da bexiga. Ó, 3 minutos abaixo do ponto. Abaixo do ponto que o próprio 120 rompeu, né? Tirar, tirou. Aí, ó, falhou agora. Alta probabilidade de pegar meus 50 pontos aqui. Tá tudo bem. Mas a gente ainda tem o 10 trabalhando, né? O 10 rompeu o alinhamento. Então, esses 5 minutos, ele tem que confirmar se ele não é um falso rompimento. Tá confirmando agora. É, já se pagou já. É, então foi isso aí, né? O videozinho aqui um pouco mais rápido. Se gravar, fazer um replay rapidinho antes de eu sair, ó. O resultado foi esse aqui, ó. Cobriu o loss do último dia, que eu tive um loss de R$ 18, que eu não consegui pegar a operação, né? É isso aí. Não, pera aí, que isso aqui juntou tudo que é ativo. Yeah, é isso aí. Pronto, valeu.